Está começando mais um episódio do nosso podcast e hoje está conosco. É um prazer ter conosco a pastora Anaí, que nos dá a honra de estar conosco. A pastora ela é integrante da diretoria do Ministério Santas Missões e ela vai contar mais detalhes. Então, pastora, seja bem-vinda. É um prazer ter essa conosco. O prazer é meu, a paz do Senhor para todos, né? É uma satisfação poder estar aqui participando desse meio de comunicação. Hoje a gente pode até parabenizar vocês por ter tido essa iniciativa, né? Porque informar é uma coisa muito importante. E eu quero poder cooperar, se for possível, dizer alguma coisa que seja proveitoso para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Amém, pastor. E essa é a ideia. É um tempo, uma conversa, mas que possa alcançar vidas, edificar vidas. E através, talvez um testemunho da senhora, talvez você se identifique e você possa ter uma resposta de Deus para alguma situação. Perfeitamente. Eu considero que toda informação, porque a fala, ela é uma força poderosa, não é? Ela pode causar um bem ou um mal. Depende de como você se expressa e o que está expressando. Então, o que nós pretendemos aqui no caso, nós dois, né? Fazer o melhor possível para que a nossa fala seja realmente um presente para as pessoas. Amém. E assim, a fé vem pelo ouvir. Perfeitamente. Então quer dizer que alguém tem que falar. Então que nós sejamos, que a nossa fé seja aumentada por ouvir, mas também nós possamos ser disseminadores de fé na vida das pessoas. Então, porque hoje as pessoas têm milhares de informações, né? E até também sobre questões religiosas, né? Informações nessas áreas, mas que o conteúdo é bem preocupante, né? Como a gente está acompanhando. Assim. Então, é da responsabilidade de quem tem a luz passar essa coisa com clareza, né? Para que as pessoas possam ter realmente um proveito. Exatamente, pastor. E a pastora conheceu Jesus há pouco tempo? Ah, sim. Eu conheci Jesus no ano de 1968. Faz algum tempo. Então, eu tinha 19 anos. Então, é aquela idade que a gente não dá muita importância a essas coisas, né? Uhum. A gente tem as nossas ilusões. Por isso a gente sabe o que é ser jovem, né? Porque a gente também veio de lá. Sim. Passou por essa estrada. E não é porque hoje é um tempo mais atualizado, outra época, e que hoje as ideias são bem diferentes até. Uhum. Não quer dizer que o jovem de ontem não viveu também a sua época, né? Sim. E teve suas experiências boas, ruins, sérias e às vezes um pouco meio, né? Então, a minha felicidade de ter conhecido o Senhor Jesus. Confesso para vocês que quando eu fui participar, que eu fui convidada a participar de uma, como é que eu vou dizer, uma cruzada evangelística em área pública. Uhum. Então, e eu fui, mas assim, aquela coisa de curiosa, né? Uhum. Não tinha noção. A senhora não nasceu num contexto evangélico? Não, eu fui pagão até os 19 anos. Né? Sim. Mas a minha família, meus pais, muito assim, devotos, né? Na crença deles, na tradição, e meu pai, principalmente, ele era muito exigente nessa questão. Os filhos tinham que estar semanalmente na igreja, participando das atividades religiosas, né? Então, era bom e também foi ruim, porque quando veio a luz do Evangelho para mim, foi muito difícil fazer ele entender que aquela era a luz verdadeira, né? E que precisava ser abraçada. Então, foi a primeira vez que eu peguei um exemplar das Escrituras na mão, mesmo que eu já tinha feito primeira comunhão, todo aquele processo, né, tradicional, mas eu não tinha conhecimento das Escrituras. E aí teve um missionário que colocou na minha mão um exemplar das Escrituras. Nossa, aquilo para mim foi assim, né, um diamante precioso, mesmo sem ter uma noção e entendimento legal, mas eu achei aquilo muito fantástico. E aí eu comecei, então, a ter uma noção de informação do Evangelho. O
que é evangelho. Não é? E muito diferente daquilo que eu conhecia como religiosidade. E a senhora começou a ter acesso a essa boa notícia, e a senhora vinha falando que foi a primeira vez numa cruzada evangelística em público. Isso, perfeitamente. E aí, né, ali tinha uma equipe que trabalhava nos bastidores, no atendimento às pessoas que iam chegando. Né? E eu também fui atendida por essas pessoas. E isso foi entrando na minha vida, aquela informação. Eu não sabia do que se tratava realmente. Eu só sabia uma coisa, era muito bom estar ali. Sim. Quando eu chegava naquele ambiente, eu percebia que tinha algo estranho, algo gostoso, né? E isso me fazia voltar sempre de novo. E a senhora veio sozinha? Sim, eu vim sozinha. Eu comecei a frequentar sozinha. E foi uma situação bem assim, inusitada, vamos dizer, né? Porque para mim era uma coisa tão nova, tão diferente, né? E me fez um bem muito grande. Nossa. E aí naquele momento a senhora começou a ter acesso ao Deus daquelas pessoas. Quando que a senhora percebeu que agora ele era também o seu Deus? E agora a senhora começou a ter um relacionamento com ele diretamente? Então, essa realidade começou a acontecer à medida que eu fui participando. Porque na verdade na vida é assim, né? Tu objetiva uma coisa, tu tem que ir atrás daquilo. Porque todos nós temos uma coisa chamada consciência, um intelecto, uma razão, que nos faz perceber quando uma coisa é boa ou não. Quando uma coisa é real ou é fantasiosa. E eu comecei a sentir que aquilo era muito bom para mim. Só não sabia dizer por quê. Mas uma coisa era real. Deus estava começando um processo na minha vida. E, à medida que eu fui participando, eu comecei a perceber, assim, uma coisa, assim, algo ardendo no meu coração. E isso me fazia ver a diferença entre eu estar dentro do meu núcleo religioso, tradicional, e aquele ambiente. Os dois falavam de Deus. Mas a diferença era muito grande desse lugar novo que eu estava entrando. Não é? E eu queria muito aquilo, me fazia muito bem. Eu demorei um processo de um ano e pouco, mais ou menos, para começar a assimilar realmente que eu estava entrando num ambiente diferenciado e que era algo muito sério e forte, que eu precisava realmente. Então a senhora acredita que depois de um ano que a senhora realmente firmou uma decisão consciente? Perfeitamente. Depois de um ano. Então, quer dizer, isso dá para nós entendermos que a gente precisa ter essa paciência e essa determinação de ir em busca, né, do ideal, daquilo que é importante e necessário para a nossa vida. E eu fui indo assim, né, meio que na minha simplicidade de entendimento no assunto, mas eu fui indo, porque aquilo era muito bom. Esse muito bom era a ação do Espírito Santo, não é? Trabalhando já no meu subconsciente, né? E através daquelas pessoas, através dos cânticos que a gente começou a ouvir, e aquilo fazia um bem muito grande, era como um bálsamo que entrava na alma, né? Porque eu era jovem ainda, tinha 19 anos, mas eu já sofria muito, já tinha assim uma vida meio que decepcionada assim, comigo mesmo, né? Vindo de uma família muito pobre, de muito pouco conhecimento das coisas, então estava muito desinformada. Só que Deus é aquele que cuida, né? Sim. Do nosso destino, da nossa história. E Ele começou a trabalhar naquele processo aí e foi me levando para a luz. E aquela luz foi brilhando tão forte, né? Que quando eu me deparei, eu estava dentro. E eu não queria mais sair. E essa situação trouxe um agravante, que foi a minha decisão determinada para assumir um compromisso com Cristo. Aquele que estava fazendo aquele efeito na minha vida. Né? Aí veio a questão da tradição religiosa da minha família. Foi bem difícil. E aí isso gerou ali um conflito para a senhora tomar essa decisão. Muito grande,
principalmente com o meu pai, né? Que ele era um homem de muita autoridade, aquele estilo à moda antiga, né? Então ele tinha uma palavra determinada, se dissesse não, era não, e ele não dava, tipo, liberdade para que o filho pudesse expressar uma coisa. Nenhum dos filhos. Então isso ficava bem difícil, porque a gente vê que a comunicação, né? O diálogo, a informação, o poder se expressar é uma coisa que ajuda muito, faz muito bem, muda os conceitos, muda os pensamentos, né? Mas no nosso caso, família, a gente tinha bastante dificuldade. A comunicação faz toda a diferença, né, pastor? Nossa. E eu acredito... Aí eu não sei se eu posso falar a respeito de como meu pai, como é que ele reagiu, né? Qual é as reações que ele teve por causa da minha conversão. Entendi. Porque foi pesado. Foi pesado. Foi bem pesado. Eu tenho percebido que é sério quando Jesus diz negue-se a si mesmo. Sim, perfeitamente. Porque está muito relacionado a nós deixarmos um eu que talvez, principalmente quando a gente vem para a igreja depois que, com 19 anos, a senhora já tinha ali pensamentos formados. Isso. Opiniões formadas. E aí a proposta de Jesus é, negue isso. E agora você vai me seguir. Porque você tem que se anular, né? Você tem que anular aquela forma de pensamento para aderir à nova que está vindo, né? E isso parece que às vezes a gente tem dificuldade de admitir isso. Gera um conflito mesmo. Um conflito. Com nós e Sim, com as pessoas à nossa volta. Que envolve a cultura, envolve a tradição, envolve os costumes, não é? É um conjunto de coisas que faz a gente ter que parar ali e dar a oportunidade para que aquele novo entre, né? E aí a senhora tomou essa decisão por Cristo, começou ali a frequentar a igreja, descer as águas do batismo. Sim, perfeitamente. E aí a senhora estava lá na igreja, feliz já, com Deus, mas quando que a senhora percebeu que ainda Deus queria mais? Ele estava chamando a senhora agora para talvez agora impactar outras pessoas, esse chamado pastoral. Teve um momento que a senhora percebeu, opa, acho que está acontecendo mais alguma coisa aqui. Sim, teve essas informações maravilhosas, porque, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a entender realmente o que era aquilo, aquele novo, eu comecei a querer mais, como você falou. Eu queria saber mais a respeito. Então, eu praticava, eu ia para frente, eu queria estar junto. Isso me fazia estar junto. Eu não conseguia mais ver outra área da minha vida como lazer, como passeio, como festa. E eu era festeira, bastante. Mas é tão impressionante que quando Cristo chega realmente, ele consegue fazer um domínio tão grande e tão completo e tão perfeito que o resto tu começa a isolar. Já perde não a prioridade. Já não é mais aquilo tão importante. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a sentir o quanto aquilo era importante, e que por se falar de Deus, por se falar de fé, se falar de vida, de esperança, começou a vir essas informações com mais nitidez na minha mente, né? Então aquilo começou a me interessar muito. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que o pastor que dava aquele tipo de palestra, de informação, ele era músico. Então ele tocava violão. Eu fiquei fascinada. Nunca tinha visto ao vivo uma pessoa tocando um instrumento assim, pertinho da gente. Então ele tocava, cantava. Eu fiquei deslumbrada com aquilo ali. E logo depois que eu percebi isso ali, eu fui para ele e eu queria que ele me ajudasse. Eu queria aprender. Despertou em mim o interesse pela música. Eu pedi para ele se ele me ensinaria, ele prontamente disse que sim. E eu comecei aí, então, a me interessar. Ele arrumou um violãozinho para mim, de segunda mão, e preparou para mim, fez as pautazinhas das primeiras notas musicais e me mandou estudar isso ali. E eu consegui desempenhar não aquele, né?
conhecimento, mas vamos dizer para o gasto, assim, né? Eu consegui, então, aquilo ali me realizou muito. Muito, porque eu comecei a poder tocar uma música, fazer alguma coisa que falasse de Deus. Então, esses foram os primeiros passos meus de cooperação dentro do processo da minha nova fé. Né, de poder fazer prestação de alguma atividade junto àquelas pessoas. E a senhora começou a servir no louvor? Comecei a servir no louvor. E foi muito útil, porque na verdade era só um pastor que tocava instrumento. Né? Para ele ficava difícil. Ele fazia uma reunião, cantava, pregava, falava com o povo e era cansativo. Era o recepcionista? Isso, ele fazia tudo. Né? Então, à medida que eu fui despertando, já foi facilitando para ele também. Então, na verdade, eu entendo assim que assim Deus começa o processo, né? Da obra em nossa vida, né? Acendendo em nós, porque eu entendo que o talento, ele já está na pessoa, né? Ele só está adormecido, precisa ser despertado. Então, ali o fato de... Veja aqui uma coisa como faz conexão com outra. O fato de eu ver ele tocando uma instrumentalização me acordou, me chamou a atenção. E logo eu me perguntei, será que eu aprenderia? Será que eu conseguiria fazer isso ali? Eu fui à frente, fui pedir a informação. Então veja que quando a gente se objetiva em alguma coisa, a gente tem que ir atrás, né? Tu tem que encarar as dificuldades, porque mais do que um não ele não ia me dizer, né? Exato. Então, mas ele foi dizendo sim para mim. Foi dizendo sim e eu fui conseguindo. Então, aquele pouquinho de conhecimento que eu adquiri na música foi assim uma força poderosa para me induzir a querer cada vez mais estar junto com aquelas pessoas. E quando eram feitas as reuniões, eu já podia cantar um cântico, em toda aquela simplicidade. Então aquilo foi assim me preenchendo de uma forma extraordinária. Sabe? E agora, além da senhora ser ajudada, a senhora começou a ajudar. Isso mesmo. Sabe? Aquela pouca sabedoria que eu tinha, mas que estava sendo trabalhada por Deus, pelo Espírito Santo, começou a criar essa imagem dentro de mim, né? De uma coisa tão pura. Mas como eu falei para você anteriormente, que eu tive uma guerra muito forte com o meu pai, porque quando ele tomou conhecimento da minha iniciativa, ele não concordou. E ele ficou muito chateado. Né? Sim. E ele se negou a falar comigo. Então ele considerou que eu fiz uma coisa muito grave contra ele e contra a família. E ele ficou durante 6 anos sem contato comigo. Então era bem difícil, né? Quer dizer, foi a grande prova para a minha vida, para a minha iniciativa de fé. Porque será que aquilo me faria desistir? Será que aquela reação, aquele desprezo, aquela afronta seria forte o bastante para mim considerar que não foi boa a minha iniciativa de buscar um conhecimento maior de Deus? Não, o Espírito Santo trabalhou de uma maneira tão fantástica na minha mente, no meu coração, que me fez ver que eu estava buscando a essência da vida. E a essência é mais forte que tudo. Então eu não podia desistir de maneira nenhuma. Fosse o que fosse que tivesse acontecido. Mas doeu, né, pastora? Muito, muito. Porque foi a primeira renúncia forte e dolorosa que eu tive, né? Porque você sabe que pai e mãe são áreas muito fortes na nossa vida, né? Então, quando existe um choque, qualquer coisa que dificulta o nosso relacionamento, a gente sofre muito. Porque às vezes nós pensamos que não vai ter mais dor. Veio para a igreja, acabou. Isso mesmo. Mas no fundo, até a dor trabalha. Ela acaba trabalhando a favor. Isso mesmo. Porque, veja bem, passaram-se 6 anos e eu aprendi a orar. Eu não sabia orar, né? Mas aí aquelas pessoas usadas por Deus, elas foram me ensinando como é que eu conversaria com Deus. Que conversar com Deus, fazer uma oração, não é eu decorar uma escrita, né? Que eu tinha que expressar o que estava dentro de mim. E isso foi muito forte, foi muito bom. E eu, com toda a minha vergonha e timidez, mas eu fui
fazendo essa experiência, Aham. né, de começar a conversar com Deus. E uma das coisas que eu colocava como fundamento, eu queria o meu pai de volta, poder conversar com ele, porque eu queria ter a oportunidade de dizer para ele que não era o que ele estava pensando, Sim. que era uma coisa muito boa, que eu queria aquilo para ele também. Né? Só que como ele era uma pessoa muito autoritária, não dava Não chance. tinha essa abertura. Mas eu fui falando com Deus, né? Fui conversando com Deus, e eu queria uma oportunidade. E ele abriu essa oportunidade de uma maneira espetacular. Aham. Eu pude conversar com meu pai. Depois de 6 anos. Depois de 6 anos, nós tínhamos aquele hábito de que os pais abençoavam os filhos, sempre que se encontravam, né? Os filhos pediam a bênção para os pais. E isso eu não tive durante 6 anos, porque ele não queria encontro comigo. Aham. Né? Mas agora, depois de muitas conversas minhas com Deus, ele abriu a porta. Aham. E quando eu fui lá conversar com meu pai, Deus preparou tão bem que eu encontrei ele sozinho em casa, num domingo à tarde. E eu pensei, essa é a minha chance. Eu vou conversar com ele. E foi possível, ele me permitiu, mas com muita rispidez, assim. Aham. Mas eu tive a oportunidade. E falei tantas coisas que eu conversei com ele 3 horas sem interrupção. Sim. Aquilo foi um momento preparado por Deus. Para mim foi um grande milagre. Um dos primeiros, né? Fora o meu encontro com Deus, foi aquele momento porque eu conhecia bem o caráter do meu pai. Sabia da minha pequenez e da autoridade dele. Então, e fora isso, que a gente sabe que tem uma força estranha, né? Sim. Que colabora para impedir a possibilidade desse relacionamento. Então, eu tinha uma luta bem pesada. Aham. Mas Deus entregou meu pai assim, ó, na minha mão, sabe? Para mim, passar para ele aquela informação tão extraordinária, que era o conhecimento de Deus. Foi muito especial. É incrível. Vamos sim? É incrível porque a senhora ficou com ausência de pai por 6 anos, mas teve encontro com o Pai Eterno nesses Então, 6 anos. Veja a sublimidade disso, né? Então, no fundo, e na realidade, Deus ele vai suprir qualquer perda. Quando nós encontramos a Ele, talvez o primeiro momento seja renúncia. Na verdade, eu considero que a gente nunca perde com ele, né? A gente tem a impressão que perde. E as coisas que vão deixando a nossa vida, que vão se afastando, são exatamente aquelas coisas que não são reais. São fantasias, né? São crendices, são lendas, são mitos. São coisas que a gente foi se agarrando no decorrer da vida. Então, quando chega a realidade de Deus, é claro que essas coisas vão sendo substituídas, né? Vão dando lugar ao novo de Deus. Ao novo, perfeitamente. E vai trazendo uma realidade desconhecida da gente. Né? Nossa, e eu fiquei muito satisfeito porque eu tive a oportunidade, meu pai tinha uma escritura sagrada. Mas eles tinham essa escritura sagrada escondida dentro do guarda-roupa. Ninguém lia, ninguém pegava na mão, porque o livro era muito santo. Era essa a visão. Sim. O livro era muito santo e as pessoas não eram dignas de pegar no livro para ler. Olha que raciocínio. Né? Mas como agora eu já estava iluminada, eu entendia de outra forma. Então eu sabia onde se encontrava esse livro. Fui lá no guarda-roupa, peguei o livro e trouxe diante dele. Abri o livro e disse assim para ele, meu pai, eu sei o quanto o senhor reconhece a grandiosidade, a preciosidade dessas informações. Então, se o Senhor me provar, dentro dessa escritura sagrada, que o seu conceito de fé, de religiosidade, é o único que Deus deixou, e que a gente tem que seguir aquele e o resto não existe, então eu retrocedo no meu conhecimento, na minha decisão, e volto com o Senhor. Eu disse, mas eu sei que o Senhor não vai poder me provar, porque não existe. Só existe uma forma de instrução. E esta aqui, nós não dissemos que há um só Deus. Se há um só Deus, o meu é o seu.
E esse que eu creio diz que é por aqui, por essa instrução que eu devo seguir a vida. Então, se é para mim, é para o Senhor, é para você, é para nós. Né? Então, Deus me deu essa luz. E a conversa de 3 horas. A conversa de 3 horas derrubou aquele paredão. E dali por diante houve paz, entrou paz, e abriu-se a porta de eu poder evangelizar o meu pai. E foi assim um momento marcante na minha vida, porque ele não teve vida muito longa depois daquilo. Né? Então, o tempo que ele vivia foi para ele tomar o conhecimento e de entregar a vida para Jesus. Então, todo aquele vendaval, né, toda aquela situação que se criou, tinha um fundamento. Para a gente entender que mesmo as coisas contrárias, né, mesmo os dissabores da vida, e às vezes caminhos que às vezes não é por onde a gente queria ir, mas que Deus traz, é importante a gente simplesmente se entregar nas mãos dele, ao cuidado dele. Né? Exato. Ele vai levar a bom destino. Ele continua trabalhando. E quem trabalha melhor do que ele? Exatamente. Quem sabe o amanhã, se não somente ele, né? E tem todo o conhecimento, se não somente ele. Perfeito. Então, pastora, a senhora já estava ali servindo na igreja, no louvor, auxiliando o pastor, mas Deus queria mais. Deus queria mais. E a senhora foi sendo chamada aí cada vez mais. Teve um momento que virou essa chave? Como que a senhora foi percebendo isso? Na verdade, sempre é visto assim, ó, que a liderança que está conduzindo aquele grupo de pessoas, eles têm a visão do grupo, do rebanho, digamos assim. Então, eles vão observando as pessoas que vão se sobressaindo. Né? Sim. Porque uma das coisas que desperta a visão de que alguém no meio daquele grupo tem algo especial de Deus para desempenhar, é que a pessoa começa a ser ativa. Sim. É automático, ela não consegue ficar indiferente. Então ela começa a ter atitudes, né? De servir, de ajudar, de atender uma área. Então aquilo ali vai se sobressaindo. E aí o líder vai percebendo, essa pessoa tem um chamado. É a disponibilidade, né, pastora? Perfeitamente. Eu tenho estudado muito, muitos são chamados e poucos escolhidos. E esses escolhidos, quando você procura o raiz aí do grego, ele está muito relacionado à disposição. À disposição. Né? Porque é muito fácil dizer assim, não, Deus escolhe e Deus chama. Tudo está com Deus. Mas tem uma parte que tem é a nossa. nossa parte de se dispor. É e a senhora começou a se dispor e o seu líder começou. Então, porque assim, né, eu como pessoa, eu trabalhava no comércio, tinha minha vida ativa também, né? Meus compromissos, mas eu tinha uma coisa mais forte, que quando eu saía do meu trabalho, eu queria estar lá. Se eu sabia que ia ter, por exemplo, um encontro lá numa casa, que na época se fazia muito na rua, Sim. Né, assim, praça pública, na frente de um jardim, de uma casa de família, pegava uma mesinha e fazia ali na rua. Reunia algumas pessoas ali e começaram a cantar e alguém ia falar alguma coisa de Jesus. Sim. Se fazia muito esse trabalho. Então, isso começou a me, acender dentro de mim, uma chama muito grande. Eu queria estar lá junto. Sim. Não importava estar chovendo, não estar chovendo, né? Eu estava cansado. Eu queria estar lá junto com eles. Aquilo era muito bom. Então, eu fui me envolvendo nesse tocante assim. E aí, os meus líderes começaram a perceber que tinha algo especial na minha vida, na minha pessoa. Por exemplo, quando eles chamavam para a pessoa dar um testemunho, como se diz, né? Vem aqui falar alguma coisa de Deus, o que aconteceu com você, que bem está te fazendo, por que você está aqui, essas coisas assim. E eu tremia assim da cabeça aos pés, né? Porque muito tímida, mas eu não conseguia dizer não. Quando era aberto aquelas oportunidades, eu queria estar lá. Sim. E eu ia. Então, essa minha disposição de querer servir, de querer estar junto, participar, fazer, eu queria fazer com que eles percebessem que eles podiam contar comigo, dentro daquilo que eu sabia fazer. Né? E isso Deus foi aprimorando, porque Ele encontrou esse espaço livre, né? E assim eu fui me integrando, né? Sim. E aí, daqui a pouco, comecei a ter oportunidades de falar alguma coisa. Né? Falar alguma coisa, ler uma referência bíblica,
ou qualquer outra informação que eu tivesse a respeito de fé, de Deus, eu tinha oportunidade de falar. E à medida que eu fui me expressando, foi acendendo cada vez mais forte. E a senhora foi sendo cativada por esse relacionamento com a palavra. Perfeitamente. Foi com a palavra que me identifiquei. Então, à medida que os líderes iam fazendo, tipo, estudo bíblico, reunião de informação, de ensino, de instrução, eu estava ali. Independente de qualquer situação. Às vezes passava a noite estudando, sentado numa mesa com algumas pessoas, e aquilo era muito agradável. Então, essa forma de acontecimento foi gerando dentro de mim uma nova fase da minha vida. Eu não consegui mais voltar para trás. E agora, a senhora percebia que além dos cultos, o seu dia a dia começou a mudar? Ah, sim, com certeza. Porque agora eu já começava a conversar com as pessoas, né? Eu conseguia falar para as pessoas. Eu queria falar. Porque é tão forte quando Deus começa a agir na vida da gente que tu não consegue esconder. Aquilo que Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Exato. Não é? Porque todo mundo vai ver, não tem jeito. Então, quer dizer, assim também, a partir do momento que Deus encontra a liberdade de operar alguma coisa dentro de ti, não tem como você esconder. É tão automático que você expressa-se assim, inesperadamente. E aquela tua expressão começa a causar uma coisa boa na outra pessoa. Exato. A fome que as pessoas têm, nós temos o pão que alimenta. Perfeito. E aí, como conviver? Eu sempre uso essa ilustração, eu comento com os jovens. Como você está do lado de alguém que está morrendo, que está doente, você tem um remédio e você vai ficar guardando para você. Isso. Tem como? Não tem como, né? Então você tem a solução. Eu sempre gosto de ilustrar assim, a questão do sentimento por outra pessoa. Tipo, vocês estão em dois amigos, estavam ali num determinado lugar e vocês dois caíram dentro de um poço. Mas alguém jogou lá uma corda, uma vara, uma coisa, você conseguiu se agarrar e saiu fora. Mas o teu amigo ainda ficou lá dentro. E agora? Você já está lá em cima na superfície. Você vai embora e vai deixar ele lá? Ou você vai estender a mesma graça, o mesmo favor para aquela pessoa, né? A vida ilustra muitas coisas semelhantes para nós valorizarmos, né? Pastora, a senhora aí já estava servindo no ministério de maneira parcial e quando começou a se tornar integral, a senhora tomou uma decisão assim, agora eu vou deixar o meu trabalho, eu vou deixar as coisas e eu vou viver para isso. Eu vou ser bem realista com você, sabe? Sobre essa situação. Eu fui muito covarde. Eu queria muito ser e fazer e prestar, mas eu tinha uma covardia comigo de assumir por inteiro. Eu achava aquilo uma coisa muito séria, muito responsável e não me achava capaz. Então, qual foi o ponto-chave que me acendeu? Quando eu fui numa vigília de oração e eu fui batizada no Espírito Santo. Foi a partir desse momento que acendeu uma chama dentro de mim de coragem, de ousadia, de intrepidez, de não ter mais vergonha de me expressar, né? De aceitar. Enquanto isso não aconteceu, porque, por exemplo, o meu líder, ele já tinha percebido há muito que eu tinha que ser separada, né? Para estar inteiramente à disposição de Deus. Mas eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem, eu achava muito difícil eu ter que assumir uma coisa assim, porque eu achava que eu não ia conseguir. E um dia Deus usou aquele pastor, ele falou para mim com muita autoridade. E me botou contra a parede mesmo. Disse que se eu não aderisse ao chamado de Deus, eu ia ter consequências sérias. E aquilo me fez estremecer. Então foi onde eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque fui informada de que para a pessoa ter ousadia, coragem, desprendimento e entrega total, ela precisa ter essa experiência com o Espírito Santo. Isso.
essa luz, esse conhecimento mais amplo, né? Essa presença mais real do Espírito Santo. Então eu comecei a buscar, porque eu sempre entendo assim, ó, que tu tem que objetivar, né? Quando tu determina o foco e tu vai em busca daquilo, tu vai ter portas abertas, caminhos abertos. Então, realmente, a partir daquele momento que eu fui batizado no Espírito Santo, eu consegui entender que eu tinha que largar tudo. E foi um caminho assim, sem volta. E eu não me arrependo e considero que devia ter sido antes ainda. Deveria ter nascido no berço. Mas eu creio até que aqueles 19 anos foram experiências que eu precisava ter vivido fora da luz, né? Fora do caminho de Deus. Para quê? Para que quando eu estivesse dentro, eu soubesse fazer a avaliação da seguinte forma: ninguém me convencerá a voltar lá, porque eu já vim de lá. Então eu sei que lá não tem nada a mais do que aquilo que eu conheci, que eu já experimentei, que não tem gosto, não tem sabor e não leva a nada. E hoje a senhora pode olhar para pessoas que estão nessa situação perfeitamente e entender o que elas estão passando. Entender o que elas estão passando e saber como trabalhar e como ouvir elas, né? Porque hoje, sabe, nós estamos vivendo um tempo, apesar de todo o desempenho e desenvolvimento da cultura e dos estudos e a amplidão da ciência, eu ainda vejo uma dificuldade muito grande nas pessoas com relação à convivência, por exemplo. Muitas vezes as pessoas estão precisando de alguém que ouça elas. E não tem ninguém para ouvi-las. Talvez alguém diria assim: mas eu sei que vai falar um monte de bobagem, mas ela precisa falar. Ela precisa se expressar, ela precisa tirar para fora aqueles entulhos. Né? Mas é difícil você encontrar alguém que queira te ouvir. Geralmente você encontra quem quer falar, não quem quer ouvir. Então eu vejo isso como uma dificuldade hoje na vida das pessoas. E até a questão da tecnologia, ela aproximou, mas distanciou. Né? Então, exatamente. Porque ao mesmo tempo que nós conversamos com centenas de pessoas, nós estamos sozinhos. Estamos ausentes delas, perfeitamente. Então veja como é tudo um conhecimento que precisa ir se organizando, precisa se ir complementando para você conseguir, tirando esse vazio, né? Essa distância, fazendo isso uma ligação maior, uma proteção maior. Porque a vida passa, né? Está passando. Está passando. Não volta mais. Não volta então, mais. E como nós somos peregrinos em terra estranha, nós temos que ser rápidos, né? Que a nossa viagem vai vir. Exatamente. E não adianta querer carregar muita coisa, você não pesa. Exatamente. Então, assim, ó, né, eu comecei como missionária, né? Eu fui destacada para ser uma missionária e como tinha fácil comunicação com as pessoas, e fui, então, comecei a fazer o trabalho missionário juntamente com uma outra missionária que tinha 1 ano a mais de fé, então estava um pouquinho mais na frente, né? Já tinha mais alicerce, e nós duas começamos a fazer um trabalho missionário, aquele tipo de trabalho missionário de casa em casa. Entendi. Aí a senhora foi na mesma igreja que a senhora estava? Sim. A senhora começou a fazer Comecei esse trabalho, exatamente. Eu nasci nesse berço de fé e fiquei durante todos esses anos e não pretendo sair de jeito nenhum. Porque eu aprendi a amar. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é amar esse núcleo onde a gente um dia foi iluminado. Sabe? Defender, honrar, né? Valorizar, estender essa bondade de Deus, porque é um berço de fé. Ele me fez nascer naquele berço. Eu não posso nunca esquecer e não posso desprezar, muito menos substituí-lo. Exatamente. Eu preciso fazer com que outras pessoas despertem e desfrutem disso também. Perfeito. E a senhora, como missionária, começou aí aí chegou até o momento da senhora abrir igrejas. Perfeitamente. Aí depois de fazer esses trabalhos de casa em casa, e bairro e tal, e na rua, aí começou a surgir a possibilidade de começar a reunir as pessoas numa casa de família, juntar os vizinhos e começar a fazer correntes de fé. Aí a gente começou com esse processo. Corrente
fé para a cura das pessoas doentes, para a libertação das pessoas viciadas, que sempre havia muitos, problemas familiares, essas coisas, né? Pais e filhos. E Deus começou a ampliar isso aí. Né? E foi ampliando de tal maneira que as coisas foram fluindo. Né? Então eu trabalhei longos anos como missionário. Fiz trabalho mais no estado de Santa Catarina, em várias cidades, né? Várias cidades. Depois a gente estendeu para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, né? E também a gente chegou a entrar em São Paulo, não permanecemos lá por algumas questões, mas a gente também chegou a estender o trabalho até lá para ver o que a gente podia fazer pelas pessoas. Né? Perfeito. E com o tempo, a senhora auxiliava e a senhora agora começou a liderar pessoas. Perfeitamente. Até hoje estar na diretoria da igreja. Sim. Na diretoria da igreja eu já estou muitos anos. Desde que eu fui eleita junto com uma equipe de candidatos, no caso, eu nunca mais saí. Sempre fui ficando, mudando às vezes um cargo para o outro, mas sempre dentro da diretoria. Né? Então estou já desde o começo, desde que eu comecei a atuar em algumas atividades na igreja e que fui selecionada para fazer parte da diretoria, eu estou aí. Todo esse tempo à frente da igreja, na diretoria inclusive, e muitas vezes construindo visões, direções para estações, para próximos anos. Como que a senhora vê hoje a igreja no contexto do Brasil? O que o senhor tem ministrado no coração da senhora nesse tempo aí, para nós aqui, para nos edificar? Então, uma coisa eu posso dizer que eu tenho uma preocupação muito grande, né? Pelo caminho que eu trilhei e o que a gente está presenciando hoje. Porque, por exemplo, o Cristo é o mesmo. Deus também. O processo de fé é o mesmo. A instrução das Escrituras Sagradas é o mesmo. E os males que nós contemplamos e que nos rodeiam tão de perto também são os mesmos. Então, quer dizer, o que é que mudou, então? É essa forma de que hoje, aquilo que ontem era tão mal, hoje parece não ser mais. Aquilo que ontem era muito errado, hoje está sendo encarado como certo. Então, houve uma inversão de valores, né? E isso tem trazido bastante preocupação. Eu vou falar de mim. Né? Então, eu considero assim que nós precisamos, a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa de uma, como é que eu vou dizer assim, um despertar, uma renovação, uma virada de página para ela se recompor, porque parece que esse avanço da ciência, da tecnologia e tantas outras coisas importantes que vieram, parece que pegou um pouco despercebida. E aí meio que bagunçou, assim, ficou uma coisa meio desorganizada, assim, né, em algumas áreas. E aí as pessoas meio que pararam, assim. E alguns avançaram para um lado e foram para os extremos, né? Sim. E outros para outros. E, na verdade, qual é a finalidade de nossa fé com Deus? É ficar no centro da vontade de Deus. Porque ali tu encontra equilíbrio, né? Sim. De fala, de procedimentos, de situações. Então, está faltando chegar no equilíbrio, ficar no centro, não é? Exato. Porque hoje, muito mais do que ontem, nós precisamos fazer conhecido para as pessoas que há um Deus verdadeiro, que há uma informação que não muda no decorrer do tempo e dos anos, que não enfraquece, que não envelhece, não é? Que não diminui, não é substituído, não pode ser substituído, não tem como substituir, porque há princípios, né, de Deus conosco que não tem como substituir, de negociar ou qualquer coisa parecida. Então, isso a geração de hoje, dos jovens, vamos falar, né? Porque sempre se entende que o futuro está na mão do jovem. Porque, claro, ele vai ser a sequência da geração, né?
é automático. Então, mas ele precisa estar adequadamente estruturado dentro dessa experiência com Deus de verdade, né? Porque tem muita fantasia hoje em dia, né, gente? Sim. Muita fantasia religiosa. Religiosa. E eu acredito, pastora, Deus tem ministrado muito no nosso coração nesses últimos dias, porque e me vem à mente Esdras e Neemias. Porque eles começam um tempo de restauração. E ele começa quando os dois eles encontram e eles têm uma experiência com o livro da lei que havia se perdido. Sabe? E eu acredito que aqui está uma chave para a nossa geração. Sim, porque eles se baseavam no princípio. Exato. Ficavam no princípio. Porque, por exemplo, eles se encontraram com uma situação bastante caótica, né? Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, para Neemias, ele estava bem empregado, né? Ganhando muito bem, bem estruturado lá no palácio do rei, mas ele larga tudo por um ideal. E o ideal era ir até lá em Jerusalém e reiniciar aquilo que tinha sido destruído. Ele olhou com compaixão para os seus irmãos, sua família, seu povo, viu, né, a pobreza, a desonra, o desprezo, e ele se achou que ele deveria dar um apoio para eles, uma ajuda. Era responsabilidade dele também. Então, quer dizer, ele se despojou, né, do seu bem-estar, sua acomodação, e preferiu renunciar a tudo aquilo, como você mencionou aqui já, para ir em busca daquele objetivo, que era restaurar os princípios de Deus. Exatamente. Para o povo de Deus. Né? E isso requer coragem, sim, disponibilidade, posicionamento. Isso mesmo. E uma relação concreta com a palavra. Isso. Sabe? Eu vejo que nós, muitas vezes, a gente se acostuma com o conteúdo rápido das mídias sociais. Nós acho que é ver um vídeo de 1 minuto e descobrir tudo. Isso. Né? Mas o quanto o relacionamento com a palavra ali, concreto, eu tirar o meu tempo, eu abrir as escrituras, o quanto isso constrói algo muito mais sólido. Sim. Do que consumir um vídeo de 1 minuto. O imediatismo de hoje, né? Ele destruiu muitos valores. As pessoas querem para ontem, né? As coisas. Então elas se cansam rapidamente. Por exemplo, ela vai fazer uma leitura, ela quer em 2 segundos, né? Ter todo o resumo daquilo e já partir para outra coisa. Isso fica infrutífero, isso fica sem base, né? Eu estava comentando ainda há poucos dias, num estudo da palavra, que a grande dificuldade das pessoas hoje, que até estudam a Bíblia Sagrada, é que elas não meditam, elas só leem. Exato. Então elas ficam com a cabeça cheia de letras, mas nenhum conteúdo. Se você for perguntar para ela logo depois que ela fez uma leitura, foi interessante, foi importante, mas pergunta para ela qualquer coisa do conteúdo. Ela não sabe o que dizer, mas ela leu. Então, porque falta a meditação. O digerir a palavra. Perfeitamente. O ruminar a palavra. Isso. Eu até ilustrei com um animal que rumina, né? Que ele faz todo aquele processo de ruminar para poder degustar, extrair extrair os nutrientes e fazer com que aquilo seja um resultado para o seu corpo. Então, nós também temos um corpo espiritual, não é? Que se nós não fizermos esse tipo de manuseio, nós não vamos ter resultados. Então, as pessoas às vezes se questionam porque elas estão indo na igreja, elas estão participando de cultos e tal, elas têm alguma atividade, mas se percebe que elas têm um viver vazio de espiritualidade. Mas ela está sempre na igreja, mas ela não rumina, ela não está digerindo, ela não está meditando naquilo que ela está ouvindo, então fica sem estrutura, né? E você sabe, um prédio pode ser lindão, né? Mas se ele não for feito com base estrutural, com facilidade ele vai estar cheio de rachadura e vai cair. Exatamente. E quão precioso, e acho que a gente conversava sobre isso com a Paula essa semana, é permanecer em um versículo. Trabalhar ele, porque ele tem muito a te oferecer. Essa palavra que se renova, um versículo você consegue ficar dias nele. Sim. E cada vez você vai ter uma porção nova do que até mesmo porque ele diz que a palavra de Deus se renova cada manhã. Exatamente. Então você não precisa, né, de um método de leitura para você tirar alguma coisa, não. Um versículo, às vezes uma frase dentro do versículo, é motivo para você trabalhar horas e dias.
Porque à medida que você vai esmiuçando e vai esmiuçando, aquilo vai se desenvolvendo de uma forma tão espetacular, né? Porque é espiritual. Né? Quando as pessoas entenderem a espiritualidade nesse contexto, elas vão sentir um gosto melhor. Até porque quando nós somos chamados a ser como Jesus, Jesus é o verbo encarnado. Ele encarnou a palavra. Perfeito. Então nós somos chamados a absorver essa palavra ao ponto de encarná-la. Então, viver ela. Aí você vê, né, como as pessoas têm dificuldade de digerir isso aí que você está colocando. Sim. Porque lá em São João capítulo 15, Jesus disse assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, ele está buscando uma conexão, né? Exato. A gente tem que estar entrelaçado aqui, uma engrenagem. Então, se essas duas coisas estiverem na engrenagem certa, ele disse, pedireis o que quiseres e vai ser feito. Mas a gente sabe que não está sendo assim. Exato. Então, alguma coisa, essa engrenagem não está ajustada, né? Exato. Até porque um dos discursos de Jesus que fez ele perder muitos discípulos foi quando ele disse que ele era o pão. Perfeito. Veja a falta de entendimento. Os judeus que estavam possivelmente se convertendo, eles ficaram perturbadíssimos, Pasmos. né, com aquela informação. Quando Jesus disse, se vocês não comer da minha carne, não beber do meu sangue, pronto, aí endoidaram, né? Não, peraí, ele pensa que nós somos canibais. Exatamente. Então está longe da realidade, longe. Hoje a nossa geração está assim, né? Religiosa sim, frequentadores sim, mas com entendimento não. Com clareza não, muito pouco. Onde as pessoas não dão sequência na fé. Elas vão por um período, né? Elas frequentam um pouco. Elas vão até onde tem alguma coisa engraçada, alguma coisa curiosa. Mas entre as coisas engraçadas e curiosas, e que também são interessantes, existe a essência, né? Que é a razão pela qual Deus nos chama para Ele. Até mesmo porque Ele tem uma coisa nova, futura, para manifestar. Ele está selecionando um povo para isso. Sim. Você já pensou que privilégio? Exatamente. E sabe, pastora, eu tenho me perguntado muito. E quando eu olho para a nossa geração, para as pessoas que a gente acompanha, eu me questiono no sentido, o que foi tão especial que Paulo olhou naquele caminho de Damasco? Que foi tão profundo? Que foi assim, um divisor de águas. Sim. Sabe? O que aquela mulher samaritana encontrou no poço de Jacó? Porque mudou tudo. Não foi, sabe? O que os discípulos, depois que Jesus tinha morrido, eles viram corporeamente ali com eles, quando eles estavam trancados lá em Jerusalém com medo, que fez eles sair dali com um gás. Exatamente. Que mudou sua vida. E hoje eu vejo que a nossa geração, muitas vezes, eu me pergunto, será que nós tivemos esse encontro tão real? Precisa viver essa experiência. Não basta você ser dessa comunidade, daquela. Você precisa viver uma experiência com Deus real. E esse encontro real, pastora, ele muda toda a nossa perspectiva como cristão. E talvez, né, você que está nos ouvindo, nos identificou, falou assim, será que eu tive um encontro real com Deus? É muito importante perguntar isso, questionar isso. Nos questionarmos. E como buscar isso, pastor? Sim. Se eu fiz essa análise aqui e disse assim, não tive esse encontro. Acho que não encontrei Jesus de verdade. Como buscar isso? E você sabe que seria muito importante que as pessoas fossem francas nesse tocante, né? Porque geralmente as pessoas fantasiam e mentem para si mesmo. Não, eu já me encontrei, faz tempo que eu me encontrei. Mas só que a forma de vida que a pessoa está levando não identifica que ela se encontrou. Porque eu posso ter como uma experiência minha. Meu encontro real com Deus fez uma virada tremenda na minha vida, sabe? Toda a minha família, hoje se você fosse fazer uma entrevista com a minha família, que é muito grande, para perguntar a meu respeito, como é que eles viram o meu processo de fé. Foi assim uma virada enorme. Por quê? Por exemplo, você disse assim, como é que a gente faz? Bem, com Deus não tem muita enrolação. Sim. Ele trabalha pelos métodos simples. Por isso Paulo disse, eu temo que vocês venham perder a simplicidade do Evangelho. As pessoas querem fazer muita murundanga, muita coisa. Não, é simples. Você precisa ser sincero, ser verdadeiro. Você precisa desejar realmente. Você precisa reconhecer-se pecador, necessitado de um Salvador.
você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo como o único meio que te leva a Deus. Sim. Então, você entendendo isso e entendendo o grande amor de Deus manifestado sem nenhuma dignidade em nós, como Paulo diz, né, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele morreu a seu tempo por nós. Então, quer dizer, existem essas alternativas para mim ter um encontro real com Deus. Por exemplo, quando o Zaqueu, aquele homem público, né, ele desejou ter um encontro com Jesus, porque certamente alguém tinha falado para ele alguma coisa. E ele quis conhecer Jesus de perto. Ele tomou iniciativas. A vida é feita de iniciativas. Então ele disse, eu vou me encontrar com esse Jesus. Então ele procurou saber onde é que ele ia passar, em que ponto ele ia estar, o que ele teria que fazer para chegar até ele. E ele o fez. E quando chegou lá, próximo, ele encontrou barreiras. A primeira dificuldade que ele era de pequena estatura. Sim. Todos nós somos muito pequenos diante de um Deus tão grande. E às vezes nós queremos usar algum subterfúgio, né? Nós queremos usar alguns argumentos nossos para poder chegar a Deus. Não vai dar certo. É melhor descer e ficar no chão. Que foi o que ele disse para Zaqueu, né? Zaqueu teve iniciativas boas, excelentes, porque ele, vendo as dificuldades ali, resolveu arrumar um pedestal para ele, né? Subiu na árvore, pensou, aqui eu vou ver Jesus, tranquilo, ninguém vai me atrapalhar. Mas Jesus fez bem diferente do que ele imaginava. Ele disse, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. O que se percebe? Várias atitudes desse homem. Ele não tinha nenhum encontro com Jesus, que foi o primeiro encontro dele. Sim. E olha as reações que ele teve nesse encontro. Primeiro, ele deixou tudo para lá, a sociedade, os amigos, veio para um lugar à parte se encontrar com Jesus. Sim. Encontrou barreira? Sim. Não se deixou vencer pela barreira. Quando ele viu a multidão, ele podia ter dito assim, não é para mim. Hoje não é meu dia, eu vou voltar. Essa gente toda aí, eu não vou nem conseguir ver nada. Não, ele pensou numa alternativa. Eu quero ver Jesus hoje. Ele se esforçou para isso. Né? Ele se esforçou, ele tomou iniciativas. E subiu na árvore, fez uma parte dele, um esforço. Não é? E Jesus se agradou daquilo. É tanto que quando Jesus chega próximo, a primeira pessoa que se dirige é para ele. Mas tinha tanta gente ali ao redor. Mas ele se dirigiu para ele. Pelo nome, né? Então. Por quê? Porque ele teve uma reação, né? Ele teve uma atitude diferenciada de todos. Então, Jesus disse, desce depressa. Dessa posição, dessa ideia, né? Desse teu jeito de ser. Desce aqui embaixo. Eu quero falar contigo. Hoje eu vou entrar na tua casa. E olha as reações que ele teve, Sim. né? O texto diz que ele desceu rápido, gostoso, recebeu Jesus. E pensa, Jesus disse, eu vou na tua casa. Ele veio ali, né? Sim. Mas Jesus se prontificou a ir na casa dele. Porque é o interesse de Deus ter esse encontro conosco, se nós abrirmos a porta, né? Sim. Então, veja bem. E aí ele começa a fazer as colocações de uma pessoa que tem encontro. Se eu defraudei os pobres, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou dar aos pobres meus bens, vou repartir. Quer dizer, ele começou a fazer confissão. Tá vendo? E a atitude de arrependimento. Então, reconhecimento de quem ele é. Reconhecimento do estado miserável dele. Então, essas coisas levam a pessoa a um encontro real. Jean. Precisa ter essas reações para que o encontro aconteça. Não é? Jesus mostra nos evangelhos muitas situações semelhantes, como foi o caso da mulher samaritana, né? Aquele encontro ali é fantástico, Sim. Porque ela estava bem descontente com a vida, né? Sim. E teve assim umas respostas bem pesadas para Jesus, né? Jesus arranca o band-aid, mas é para curar. Muito fantástico isso ali, né? Então essa conversa ali entre ela e Jesus fez um encontro verdadeiro, que a vida mudou completamente, né? E às vezes nós colocamos os pontos em Jesus, né? Não, nós... vou ter um encontro com Jesus, esperar Jesus fazer o negócio, né? Mas lá em Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Então ele está do lado de fora, né? Se ele está batendo, ele está do lado de fora. Cabe a nós abrirmos essa porta. Perfeitamente. E aí, se você sentiu isso em casa, pastora, eu acho que nós poderíamos fazer uma oração.
nesse sentido. Sim. Eu acho que nós vamos conversar um pouquinho mais, mas acho que nós poderíamos direcionar uma oração nesse sentido. Se você sente, né, que não teve esse encontro ainda e quer ter esse momento com Deus, gostaria de convidar, pastora, para nós orarmos por essas pessoas. É um momento oportuno que Deus está dando, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa conversa tão agradável, né? Sim. E disso aqui pode sair um bom resultado para a vida das pessoas. Exatamente. Então vamos concentrar nosso pensamento. Amém. Nosso Pai que estás no céu, no nome do teu santo Filho Jesus, a quem tu deste em resgate das nossas almas. E hoje, sob esta luz, com esta força poderosa que vem de ti, nós estamos aqui, Senhor, fazendo esta conversa e desejando que chegue aos ouvidos dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo aqui nessa palestra. São pessoas que têm desejo, que estão ansiosas por ter um verdadeiro encontro. E por mais que elas já tentaram e foram a certos ambientes e ajeitaram algumas coisas, não conseguiram sentir os efeitos de um verdadeiro encontro. Que esse momento, Senhor, possa marcar a vida dessa pessoa. Que ela possa estar concentrada conosco nesta prece e ela possa se dedicar inteiramente a essa busca. Que tudo aquilo que é impedimento, que é empecilho, que é barreira, seja no pensamento, nos sentimentos, seja nas atitudes, que possa estar impedindo, que tenha impedido até aqui desta pessoa ter um verdadeiro encontro contigo, que é tudo que ela está precisando, meu Deus. Então eu sei que tu podes retirar, podes afastar todas essas barreiras, esses paredões que estão turbando a mente dessa pessoa. Que a tua luz possa brilhar de tal maneira que essa pessoa se sinta amada, perdoada por ti. Senhor Jesus, eu sei que tu estás batendo a porta deste coração tão sofrido, essa pessoa que já teve tantas decepções, tantas desilusões, está ferida, está marcada com tantas coisas desagradáveis, mas ela ainda tem fé, ela ainda tem esperança de mudar esse quadro da sua vida. Que esse momento seja oportuno para isso, meu Deus, aos jovens que nos acompanham, às pessoas de modo geral, que elas possam ser tocadas por ti, sensibilizadas por ti, e possam ter a experiência de um novo começo, de uma nova história. No nome de Jesus. Amém. Possa ser um divisor de águas na sua vida e nós declaramos aí um novo começo, uma nova história. Com certeza, e vai acontecer. Vai acontecer. Se Deus quiser e Ele quer. Amém. É aquela coisa, Deus está pronto e não tem nenhuma debilidade. Ele tem todo o poder. Cabe a nós. Ele quer o melhor e Ele quer dar a oportunidade para todos nós. Amém. Pastora, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer, uma satisfação muito grande. Sempre que for possível e for aberta a oportunidade, eu estou aqui. Vamos fazer episódio 2, 3. Vamos falar de vários... Sei que tem muita história aí pra gente conversar. Com certeza. E pra terminar, 1 minuto. Mas a senhora quer deixar uma palavra aí para os jovens, para todo mundo? Sim, eu quero dizer para os jovens dos nossos dias que você tem um potencial muito grande e que Deus tem projetos lindíssimos para a tua vida. Você não vai viver assim, dessa forma, parece tão vazia e tão insignificante, e buscando coisas que às vezes não vão te levar ao destino que você queria. Então deixa Deus trabalhar a tua vida, te aproxima cada dia mais, mesmo que você não esteja entendendo muito bem, mas venha ao encontro com Deus e Ele vai fazer coisas novas, coisas extraordinárias a teu favor. Deus te abençoe.